Boa tarde, turma do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, estejam preparados para mais uma semana de aula, né? Todo mundo esteja aí, empenhado, viu, em aprender. Então, hoje nós iremos estudar o cenário 2, detalhando os mapas. Vamos conhecer os elementos de um mapa, ou seja, os elementos que compõem um mapa, que fazem parte de um mapa. Só que antes de nós entrarmos aqui neste assunto, eu irei fazer com vocês a correção da atividade das páginas 66 e 67, né, a correção da atividade que foi para casa da aula passada. Então, eu gostaria que neste momento vocês pudessem aí estar acompanhando, fazendo a correção aí no livro de vocês, ver aí se vocês acertaram as questões. Então, na última aula nós estudamos sobre os mapas, conhecemos os primeiros mapas, aprendemos como foi que aconteceu a evolução dos mapas, os primeiros mapas, né, como foram feitos. Então, foi passada a atividade, né, sobre o assunto. Então, vocês observem aí no livro de vocês e vê se vocês aí acertaram as questões. Me acompanha aí. O ensaio geográfico, na página 66. Primeira questão. De que materiais os mapas eram feitos na antiguidade? É a pergunta. De que materiais os mapas eram feitos na antiguidade? Então, veja a de vocês, se vocês acertaram a questão. Então, eles eram feitos em argila, né, endurecida, rochas, tecido de seda, papel de arroz, papiro, couro e papel, né? Como a gente viu na aula passada, estudamos, então os primeiros mapas eles eram feitos assim, com esses materiais. Argila endurecida, rochas, tecidos de seda, papel de arroz, papiro, couro e também papel. Essa seria a resposta. Segunda questão. Observe com atenção o mapa abaixo. Aí nós temos o mapa, né? O mapa mundi aí abaixo. E vocês iriam responder as questões A e B em relação ao mapa. Então diz assim. Agora responda. Ele está correto? Justifique sua resposta. Então, esse mapa, a gente observando ele, a gente percebe que ele está o quê? De cabeça para baixo. Então, a pergunta é, ele está correto dessa forma? Justifique sua resposta. Qual foi a resposta que você colocou? Sim ou não? Está correto ou não? Então, quem colocou sim, né, acertou. Sim, ele está correto. Como a Terra não tem um lado de cima, embaixo ou do meio, os países podem variar sua posição no planisfério de acordo com a vontade do cartógrafo, né? Então, isso vai depender do cartógrafo que criou o mapa. Então, a resposta está certa. A resposta certa seria sim, está correto, viu? Que ela não tem um lado nem de cima nem embaixo, isso vai depender do cartógrafo, a posição que ele quer colocar, né? Então, os mapas eles são elaborados para atender aos interesses de país, aos grupos econômicos e refletem essa intenção, como nós estudamos na aula passada, né? Isso vai depender do interesse, né, de quem elaborou o mapa. Então, nesse caso aqui, esse mapa, né, ele está correto, viu? Letra B. Qual é o ponto cardeal de orientação do mapa? Qual é o ponto cardeal de orientação do mapa? Observem de vocês. Os antigos utilizavam o leste como referência. Então, nesse mapa, o norte é representado pelos continentes que hoje chamamos de sul, porque ele está invertido, né? Então, esse mapa aí, o norte, ele é representado pelo continente que hoje chamamos sul. Você pode ver aí que os países do sul estão na parte de cima, né? E os países do norte que nós conhecemos hoje estão na parte de baixo. Então, os antigos utilizavam o leste como referência. E nesse mapa, o norte é representado pelos continentes que hoje chamamos de sul. Terceira questão. Descreva com suas palavras o que é um mapa.
Então, aí ela é uma resposta pessoal, então você iria escrever com as suas palavras o que é um mapa. E quarta questão. A melhor representação do planeta é o globo terrestre, como a gente estudou na aula passada. Contudo, o globo apresenta algumas limitações à sua utilização. Aí vocês iriam fazer o quê? Uma lista das dificuldades de utilização do globo. Então, de acordo lá com o que nós estudamos, você iria fazer uma lista com essas dificuldades, né, em relação à utilização do globo. Então, quais seriam essas dificuldades? Observando de vocês. Primeiro, nós teríamos o quê? A locomoção, né? A maneira de conduzir o globo. Poucos detalhes de divisas, né? Também ficaria difícil para a gente conhecer a Terra completa por causa, né, do seu formato. Informações geográficas impossíveis de visualizar por inteiro e escala muito pequena, né? Nós vamos estudar isso mais lá na frente sobre a escala. Então, isso seria as dificuldades, né, que teria na utilização, que temos na utilização do globo. Então, vou repetir aqui. Primeiro, a locomoção, né? Ficaria difícil a gente estar levando ele, né? Poucos detalhes de divisas, informações geográficas impossíveis de visualizar por inteiro e escala muito pequena, né? Não dava para você saber em relação ao seu tamanho. Então, ele dificulta. Ele é o que mais se aproxima ao formato da Terra, mas também ele tem suas dificuldades, né, de informações. Muito bem, então analise aí se você acertou, depois esteja revendo para mim. Teve alguns alunos que já me mandou, mas faça aí a correção para ver se você acertou. Cenário 2, detalhando os mapas. Nós vamos conhecer aqui um pouco, né, sobre alguns elementos dos mapas, então estejam aí atentos. Na página 67. Acompanhe aí comigo, né, a leitura. Elementos de um mapa. Independentemente do tipo de mapa elaborado, alguns elementos devem estar sempre presentes para que qualquer pessoa compreenda a realidade do espaço representado. Então, de acordo com o tipo de mapa, tem que ter, né, as informações que é para quem vai olhar compreender, né, a realidade do espaço que está sendo representado no mapa. Assim, em qualquer mapa ou reprodução gráfica do planeta deve constar. O que deve constar em um mapa, né, que nunca deve faltar? Primeiro, o título, né, o título é o principal, a fonte de onde ele foi elaborado, a latitude, né, em relação aos paralelos, a longitude em relação aos meridianos, a escala, né, que nós vamos estudar também, a rosa dos ventos, que é um dos principais, que tem que todo mapa você vai localizar a rosa dos ventos, e o principal, que é a legenda. É importante sempre no mapa ter a legenda para poder facilitar a nossa compreensão e a leitura também do mapa, para você compreender os elementos que está sendo representado, né, em um mapa. Então, aqui abaixo nós temos aqui, ó, geografia em cena. Observe aí. O interesse dos povos da antiguidade ao desenvolver mapas era se localizar e se orientar no espaço geográfico, seja para fins de comércio, exploração econômica ou guerras. Esse era o interesse dos povos da antiguidade, né? Ao desenvolver os mapas. Era para orientar-se no espaço, né, se localizar para fins de comércio, exploração econômica e também as guerras. Então, eles fizeram os mapas com essa finalidade, né, de localizar. Para estimular ainda mais o seu aprendizado, né, e aí tem uma sugestão aí de uma atividade. Pesquise na internet quais eram os interesses dos povos da antiguidade em criar rotas que os levaram a desenvolver
mapas. Viu? Pesquise na internet quais eram os interesses dos povos da antiguidade em criar rota que os levava a desenvolver mapas. Então vocês podem também estar fazendo, né, pesquisando, se puderem fazer a pesquisa para vocês saberem, né, um pouco sobre esse interesse deles, né, em criar os mapas. Então vocês podem estar fazendo aí a pesquisa aí na internet. Então, como eu falei para vocês, a gente viu aqui as informações que ela tem que conter no mapa. Então a gente vai ver aqui cada um desses, viu? Primeiro nós vamos iniciar pelo título. Então observe aí na página 68, nós temos aqui o título. O que é o título? Ó, em qualquer representação cartográfica, indica o que está sendo apresentado no mapa. Sempre no mapa você vai ver o que? O título, que é aquilo que está sendo, né, o assunto que está sendo representado no mapa. Ou seja, aquilo que foi reproduzido. O título deve ser claro e coerente com aquilo que está retratado, de forma a direcionar o nosso entendimento. Então, o título ele tem que estar, ele deve ser claro e coerente com aquilo que está sendo representado. Então, nós vamos ver aqui, de forma a direcionar o nosso entendimento, de forma que você vai ler o mapa, né? Você vai fazer a leitura e você vai entender e compreender o que está sendo mostrado no mapa. Então, por isso que as informações, o título deve ser claro e coerente, viu? Então, vocês analisem aí na página 68 esse mapa. Nós temos aqui o mapa que está representando dois temas aí, os biomas e também a vegetação. Então, vocês vão analisar aqui, ó, analisando de vocês. Aí aqui nós temos o título, né, biomas e também as vegetações. E aqui abaixo nós vamos ter aqui, representado pelas cores, e aqui vai mostrar o que? Os biomas, que estamos aqui em relação aqui às florestas, né? Esses três aqui estão representando os biomas, e aqui abaixo vai representar as vegetações, os tipos de vegetações. Então aqui o título, né, ele está indicando do que se trata, né, esse mapa, do que está mostrando esse mapa. Então nós vamos fazer aqui a leitura abaixo. Temos aqui a floresta equatorial e tropical, né? Aqui nós temos os biomas. Temos aqui também a floresta subtropical e temperada, aí você vai estar localizando aí no mapa. Temos as florestas boreal, né? Que é a taiga, é um tipo de vegetação. Então aqui estaria representando aqui os biomas, né? Que o bioma é o conjunto de seres vivos de uma determinada área, né? O ecossistema interligado, tanto também em relação à vegetação, como também, né, em relação a todos os seres vivos que fazem parte daquele ambiente. Aí temos aqui savanas, né? Que é do Brasil, Cerrado e Caatinga, savanas, e no Brasil, savana lá no continente africano, e no Brasil é o Cerrado e a Caatinga. Aí temos aqui estepes e pradarias, você vai localizar aí no mapa, a vegetação mediterrânea, vegetação de altitude, a tundra e também o deserto, que é quente ou frio, né? Durante o dia é quente e à noite é frio. Então aqui são as informações, né, que sempre você vai ter no mapa para facilitar a localização, né, daquilo que você quer encontrar no mapa. Então aí nós temos o título desse mapa é biomas e também vegetações. Aí aqui nós temos a fonte de onde foi elaborado, o mapa elaborado pelo autor com base no Atlas, IBGE e em outros, né? Então aqui é a fonte deste mapa. Aí você está localizando aí todos esses, né, os itens aí no caso sobre o tema. Nesse outro mapa abaixo, nós temos aqui número de desempregados na economia mundial. Aí temos aqui em milhões de pessoas. Tem aqui a fonte, né, da onde ele foi retirado. Aí temos aqui, ó, 2008 a 2015.
Aí o título desse mapa é o número de desempregados na economia mundial. Aí está o título em cima e aqui está mostrando em milhões de pessoas. Aí você vai analisar aqui, ó, em 2008, qual era o número de pessoas em milhões, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. E aqui é a fonte, né, dele, e aqui ele foi elaborado em 2014, outubro de 2014. Então o título, ele é, né, um dos elementos que compõem um mapa, que fazem parte de um mapa. E também temos aí a fonte, que são as que está mostrando sempre abaixo no mapa, você vai ver, né? Essa fonte que é da onde ele foi extraído, ou seja, da onde ele foi elaborado. Página 69. Observe que nos dois mapas apresentados, os títulos explicam claramente o que está sendo representado em cada um. Ao mesmo tempo, biomas e vegetação e números de desempregados na economia mundial. Então, eles estão representando ao mesmo tempo, né? Cada um ao mesmo tempo, dois elementos, no caso aí do primeiro, que são os biomas e vegetações, e o segundo, o número de desempregados na economia mundial. Eles explicam claramente o que está sendo representado, né, nos dois mapas. Também temos outro elemento muito importante, né, que ele vai fazer parte do mapa, que é a legenda. Página 69, é a legenda. O que é a legenda? Ou índice? Observe aí. A legenda é um conjunto de símbolos e cores que identificam qualquer elemento natural, social que conste no mapa. Então, a legenda é um conjunto de quê? De símbolos e cores que identificam qualquer elemento natural. Sempre no mapa vai ver a legenda, né? E vai vir colorido. E os símbolos que está retratando aquele mapa. A legenda, ela deve ser também, assim como o título, ela deve ser clara, né, para você entender, legível e não pode apresentar dois elementos diferentes. Ou seja, na legenda nunca vai apresentar dois elementos diferentes. Ela vai retratar apenas de um elemento do que está sendo representado no mapa, com o mesmo símbolo ou cor. Então a legenda deve ser clara, legível e não pode apresentar dois elementos diferentes com o mesmo símbolo ou cor. Ou seja, não vai retratar, né, dois elementos diferentes com o mesmo símbolo e a mesma cor. Tem que ser, o símbolo tem que ser diferente e a cor também tem que ser diferente. Algumas cores são convencionais, como o azul na representação de elementos hidrográficos, né? Rio, mares, por exemplo. Por isso que são chamados de convencionais, que sempre vão representar nessas cores, né? Quando se fala em rio, mares, aí vem sempre à mente a cor azul. E o verde na representação de elementos de vegetação. O verde vai representar a vegetação. Sempre no mapa vai vir com essas cores convencionais. Essas cores, elas permitem uma rápida associação. Azul, água e verde, as plantas. Sempre, né, no mapa você vai ver essas cores aí, né, de acordo com o que esteja sendo trabalhado no mapa. A vegetação vai ser representada pela cor verde e a água pela cor azul, ou seja, são cores convencionais. Convenção que facilita o entendimento do leitor, o entendimento de quem está fazendo ali a leitura do mapa. Então tem que ser clara, legível para o nosso compreendimento, né? Para o nosso entendimento. Aí abaixo nós temos aqui, ó, símbolos cartográficos. Aí nós vamos ter aqui a capital de estado, a cidade, né, de 50 mil habitantes.
Aí temos aqui a vila, o pico, o aeroporto, a ponte, a igreja, a indústria de papel, indústria mecânica, o petróleo, porto. Aí vemos aqui as rodovias, pista dupla, rodovia pista única. Então vai mostrar tudo isso aqui, são o quê? A legenda, que vai fazer parte de um mapa. Aí temos aqui do outro lado, ó, o lago, né? Represa, alagado, praia, floresta, campos, pastagens, cultura de cacau, a cultura de café, a cultura de cana-de-açúcar, o pomar e a área urbana. Então, esses aqui são símbolos cartográficos, né, que faz parte de um mapa. Então, a legenda, ela é muito importante e ela é o conjunto de símbolos e cores que identificam qualquer elemento natural, entendeu? Que consta em um mapa. Então, nós temos aí o título, a legenda, são os elementos de um mapa. E vamos ver aqui a rosa dos ventos, coordenadas e também localização. A rosa dos ventos é outro elemento que faz parte de um mapa, que compõe um mapa. Então, vamos ver aqui. A rosa dos ventos, nós já estudamos em aulas anteriores, né, falando sobre a rosa dos ventos, a importância da rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos, as coordenadas e a localização permite a qualquer leitor localizar especificamente que porção do espaço geográfico está representado em um mapa. Então, através da rosa dos ventos, né, ela facilita, ela permite qualquer leitor, qualquer pessoa que fazer a leitura do mapa, lá vai estar a rosa dos ventos, sempre vai aparecer lá a rosa dos ventos. Então, ela vai permitir o quê? O leitor localizar especificamente que porção do espaço geográfico está representada em um mapa. Então, através da legenda, ele vai conseguir identificar, né, e localizar que porção do espaço está sendo representado. Porque lá ela vai mostrar norte e sul, leste e oeste, né? E também os pontos subcolaterais para você identificar e localizar qualquer ponto. Observe que o mapa da próxima página permite a você localizar com exatidão o lugar, ou seja, o continente africano, o que está representado em cada porção deste lugar, que vai estar representando o quê? A jazida de minerais, petróleo e também gás natural. E do que trata o mapa? As regiões com os maiores recursos naturais, né? Que são esse que foi citado, a jazida de minerais, petróleo e gás. Então, ele vai estar representando, né? Permite você localizar com exatidão esses dois elementos aí, que são os elementos naturais e também as regiões que pode ser encontrado esses elementos naturais. Então, observe bem que na página 70, né, nós temos aqui o mapa, né, africano, continente africano. Então, aqui está mostrando os recursos fósseis e minerais na África. Então, aqui você vai observar e localizar, né, aqui esses elementos, esses recursos fósseis também, os recursos fósseis e também os minerais na África. Aí aqui nós temos, você vai observar aqui na legenda, tem aqui os desenhos, né, para identificar em quais lugares do continente você vai encontrar. Aí nós temos aqui o petróleo, o gás, bauxita, o carvão, o cobre, o cromo, diamante, estânio, o ferro, fosfato, manganês, o ouro, urânio e também o chumbo. Então, aqui são esses recursos que são encontrados no continente africano. Então, a partir aqui da legenda, né, você consegue identificar. E também aqui, observando aqui a rosa dos ventos, onde está mostrando, né, os pontos e também a partir dela, dá de você localizar aonde fica a região que tem cada um desses recursos, né? Então vai mostrar aqui as regiões, então ao mesmo tempo ele vai mostrar os recursos e também a região, né, onde pode ser encontrado, e você pode saber disso como? Através da rosa dos ventos. Então ela também é um elemento muito importante em um mapa, porque através dela você vai aprender o quê? A localizar
um determinado, né, um determinado símbolo ou um recurso do que está sendo retratado naquele mapa. Aí no caso aqui do mapa africano, está mostrando os recursos fósseis e minerais na África. Então esses são alguns dos símbolos ou alguns dos elementos, né, que compõem o mapa que nós estudamos hoje. E na próxima aula nós estaremos estudando a escala, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre a escala, vamos mostrar como a gente faz para saber, né, a escala de um mapa. Então, na próxima aula a gente vai continuar ainda falando sobre esses elementos. Então, essa foi nossa aula de hoje, viu? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí o assunto e eu estou aguardando a atividade do Atlas, que eu passei também para casa, da página 19. Então, quem não fez, faça e estejam enviando para mim. Então, essa foi nossa aula de hoje, né? Fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima aula.